Estão todos vendo, né, a apresentação. Bom, meu nome é Daniela, eu sou formada em Engenharia Ambiental e fiz pós-graduação em saneamento básico, né? E conheço o CID, eu ainda era, desde estagiária, estava fazendo estágio numa empresa de saneamento básico que construía estação de tratamento, foi quando eu conheci o CID e o EM. E aí, a partir daí, eu comecei a projetar as estações de tratamento com o EM sendo parte, como se fosse um equipamento, sendo parte integrante da estação de tratamento. Eu vou falar um pouquinho, eu não sei se todos conhecem a problemática que é hoje as estações de tratamento em grande parte das cidades, né? Foram construídos condomínios, né? E esses condomínios, as estações de tratamento ficaram muito próximo das residências. Tem locais onde a estação de tratamento está praticamente na janela dessas residências. E como toda estação de tratamento, ela é natural dela ter odor, né? Faz parte do processo de gestão a formação de gases, que é o odor que a gente acaba sentindo. Porém, a proximidade da estação de tratamento com essas residências tornou esse problema a cada vez mais, como se diz, insuportável, né? Porque a pessoa mora ali muito perto, dia e noite, com aquele problema perto da sua residência, né? Da sua janela. E é para ensinar aqui um pouquinho, não sei se todos têm conhecimento ou como é que se forma um processo digestivo numa estação de tratamento, né? A maioria dos tratamentos hoje no Brasil, eles são divididos em sistemas anaeróbicos, ou seja, não tem aeração, e sistemas aerados, né, que contêm aeração. Então, a gente tem sistemas alguns chamam de DAFA, outros chamam de reatores anaeróbios, seguidos de filtros anaeróbicos ou, né, filtros aerados ou lodos ativados. Esses que são mistura de aerado com anaeróbico, normalmente a gente costuma chamar de tratamento misto, que é na grande maioria das estações de tratamento hoje no Brasil, né? Desses condomínios mais novos de Minha Casa Minha Vida. E em condomínios mais antigos, a gente só vai encontrar o tratamento anaeróbico, com muita sorte filtro, na maioria das vezes é só a fossa mesmo. No sistema anaeróbico, ele é dividido em 4 fases, né? A hidrólise, que é a responsável pela quebra dos orgânicos com cadeias mais complexas, né? Que são os carboidratos, as proteínas e os lipídios, né? São bactérias fermentativas que fazem esse processo, e esse processo transforma esses orgânicos em cadeias mais curtas, né? Como os açúcares, né? Os lipídios, e a partir daí passa para uma outra fase, que é a acidogênica, que também são transformados, né, em processos fermentativos, e aí passa a ser uma cadeia mais curta ainda, que são os ácidos orgânicos, né? E é a partir daí que a gente tem uma outra fase, que são onde vai ser produzidos, né, os ácidos orgânicos usando hidrogênio, né, e usando o carbono. Nessa fase, surge ainda a metanogênese, que é nessa fase que tem a produção de metano, que é, né, o mais usado para fazer gás, né, gás que faz energia, usado para fazer compostagem, né, orgânica, muito usado também na formação em abatedouros que tem grandes estercos. É muito importante que a metanogênese funcione direito, porque é ali que vai ter a formação de metano. Se nessa formação o esgoto ainda for rico em enxofre, vai surgir uma quinta fase. Nessa quinta fase, as bactérias, né, vão formar o composto, né, o sulfato, o sulfídrico e outros compostos que são mais reduzidos ainda, que são as bactérias sulforredutoras. Essas bactérias é que produzem o gás sulfeto. E esse gás sulfeto que a gente sente, aquele odor de ovo podre nas estações. A grande vantagem de usar o EM nas estações está aí, porque se a gente tem
uma boa digestão nessas 4 primeiras fases, na hidrólise, na acidogênese, na cetogênese e na metodogênese, a gente tem uma digestão melhor. Então, a gente vai ter uma redução da matéria orgânica melhor nesse digestor. O digestor anaeróbico, em média, ele trabalha entre 70% e 80% na digestão, ou seja, é ele que faz a redução principal da matéria orgânica. E quando a gente usa o EM nesse sistema, a gente quase que não tem a 5ª fase, que é a emissão de sulfetos, né, os gases sulfetos. E aí o que acontece? A gente melhora, né, o bem-estar daquele morador que está perto da estação de tratamento. Hoje, na minha experiência, que eu já trabalho com CID, já vai aí rolando mais de 10 anos, eu não consigo mais fazer um projeto de estação de tratamento que não tenha o EM como equipamento, né? Por quê? Porque a gente não consegue controlar uma estação de tratamento em condomínio se não tiver uma digestão boa. E é isso que o EM faz, ele faz o controle, ele consegue fazer com que a estação funcione redonda, né? Então, mesmo que aquele morador jogue um excesso de produto químico ou até excesso de gordura no sistema, a gente consegue controlar esse produto botando doses extra no EM. Nós temos os protocolos, né, que o CID forneceu para a gente, de, né, usar o EM, né, um litro de EM a cada metro cúbico no startup da estação, e 1 litro de EM até 5 ou 10 metros cúbicos. Normalmente, o que eu faço? Eu pego no startup da estação, né? Porque eu faço o startup da estação hoje, não uso mais, né? Como antigamente a gente tinha que coletar lodo em outra estação para dar o startup na estação. Depois que eu conheci o EM, eu nunca mais fiz isso. Eu já dou o startup da estação com o EM. O que eu faço? Eu pego a estação de tratamento, recebo da construtora a estação de tratamento, eu peço ela para encher ela de água, e nessa estação eu venho, coloco um choque, né, de 1 litro de EM para cada metro cúbico de cada tanque, seja ela da elevatória, seja ela do DAFA, seja ele do filtro, tanto anaeróbico como aerado, e até o decantador. Eu vou até o decantador com o EM. E aí eu deixo o EM ali durante 24 horas, e aí só aí eu libero o esgoto. E aí, com o passar do tempo, o EM já está ali, o esgoto na chegada já está recebendo o EM, que o EM eu coloco no gradeamento, né, gotejando no gradeamento, e aí, a partir daí, o EM já faz parte do tratamento. Então, como já faz parte do tratamento, a minha decomposição fermentada do EM, né, vai fazer com que a minha digestão seja muito melhor. Então, eu não vou ter formação, né, de amônia em excesso, eu não vou ter formação de sulfetos em excesso, né? Então, eu vou ter um odor mais controlado nessa estação. E esse efluente, ele consegue ter uma estabilidade melhor. Então, a partir desse trabalho de startup, mas nem sempre, como até o Walter mandou ontem uns vídeos para mim, eu não vou encontrar uma estação boazinha. Na maioria das vezes, eles chamam a gente para socorrer a estação. O que a gente faz nesse caso, então? Né? Desculpa. O processo do EM, né, então, como eu já tinha adiantado, acaba fazendo que a estação funcione melhor. Né? Na sua exclusão competitiva, ou seja, ele vai, né, trabalhar com que as bactérias trabalhem melhor, né, e com mais odores. Por quê? Porque ele vai fazer o sistema com menos sulfeto, com menos amônica. Né? Então, é a exclusão competitiva. E além de ter produtos benéficos na estação. Então, ele vai ter sempre um trabalho mais eficiente na estação. Tá, aí como eu chego numa estação? Geralmente, a gente chega, a estação está parada, nunca foi feita limpeza nessa estação, mesmo trabalhando com o EM, a gente tem que fazer as limpezas na estação, a gente tem que, pelo menos uma vez por ano, fazer o descarte de fundo de lodo de reator, né? De todos os reatores, seja ele anaeróbico, seja ele aerado, né? Ou com ar ou sem ar. Então, a gente tem que fazer essa limpeza.
Então, o que a gente faz? A primeira coisa que a gente faz é dar um choque na estação, tá? Eu preparo o EM, né, ainda na formulação antiga. Então, a gente prepara o EM, 1 litro de EM, 1 litro de melaço para 18 partes de água. Deixo fermentar durante 4 a 5 dias e aí começo a aplicar. Eu aplico tanto nas caixas de elevatória, jogando nas paredes das caixas elevatórias, como nas caixas de gordura daquele condomínio. E aí eu posso, nas caixas de gordura, eu posso estar aplicando o EM líquido ou o EM bocage. Em estações que têm muitos anos que não fazem limpeza, mesmo a gente fazendo a limpeza com caminhão sugador, né, sempre fica um lodo muito duro no fundo desses reatores. Então, para a gente conseguir fazer essa total limpeza desse reator, a gente utiliza bocagem no fundo desses reatores. Então, a gente joga em média, dependendo do tamanho do reator, em torno de 5 até 10 bolinhas, caso o reator esteja muito tempo sem fazer limpeza, por metro cúbico de reator, né? Então, a gente faz essa tratamento no fundo do reator, e aí daí um mês e meio, a gente já consegue fazer uma limpeza desse fundo de reator mais adequada. Isso em estações, sabe, muito ruins, estações que nunca tiveram limpeza. A gente chega a entrar em estações que têm 5 anos de operação e nunca fizeram descarte de fundo. Então, não tem como uma estação dessa funcionar. Então, o que a gente faz? A estação está muito mal cheirosa, né? Está aquele odor desagradável. Então, a gente vem, aplica o EM para dar uma acalmada nos moradores. E aí, depois, a gente começa o processo de operação dessa estação, sempre, né, aplicando o EM. Eu gosto de aplicar o EM nas estações de forma de doses homeopática, e gotejando mesmo. A gente bota as bombonas, né, como vocês podem ver, não sei se vocês veem o meu mouse, né, nessa área daqui, né, a gente bota em bombonas de 200 litros, 250 litros, a gente bota na próxima elevatória ou gradeamento e a gente deixa gotejando nessa área. Para quê? Porque o efluente ele é muito sazonal em condomínio, então, hora eu tenho um efluente de uma qualidade, hora eu tenho um efluente de outra qualidade. Então, se o EM gotejando nesse efluente, ele vai fazer com que esse efluente receba durante 24 horas o EM. E aí ele consegue estabilizar melhor, o EM vai conseguir estabilizar melhor esses efluentes. E aí o que a gente recomenda, né? O EM, além de fazer toda essa parte de desobstruções, o ideal do mundo mesmo seria que se cada morador aplicasse, seja ele em apartamento, seja ele em residência, aplicasse o EM na sua pia. Por quê? Porque ao aplicar o EM na sua pia, ele vai estar tratando sua caixa de passagem e sua caixa de gordura. E aí, fazendo essa aplicação, ele vai estar limpando essa tubulação, né? O que acontece muitas vezes é que em condomínio, né, como não há essa frequência de limpeza, especialmente condomínio que é residência, né, condomínios com residência são os mais problemáticos, porque o morador que dessa residência, ele acaba tampando as suas caixas, né? Então, ele coloca piso em cima das caixas e a gente não consegue ter acesso a esses pisos. E quando a gente não tem acesso a essas caixas, então a gente não consegue fazer essas limpezas. E aí essa caixa entope. Aí essa caixa entope, ele, em vez de quebrar o piso para desentupir essa caixa, ele joga o diabo verde da vida, né? As sodas cáusticas. E essa soda cáustica, ela solta essas placas de uma maneira muito rápida e acaba entupindo essa tubulação. E entope também as caixas das redes, né? De esgoto. E essa caixa, muitas vezes a gente, além de ter o próprio lixo, o resíduo, vem essas placas, então acaba com entupimento. Então, a gente tenta convencer, né, aos síndicos que fazer um trabalho junto com aquele morador, e aquele morador pudesse aplicar o EM dentro da sua caixa, ele ia ter menos problema com obstrução de rede. Porque não é só a gordura. A gente não tem só esse problema em condomínio. Muitas vezes a gente vai ter o problema de resto de papel higiênico, resto de Perfex, né? Resto de panos de limpeza.
todos esses produtos que são de difícil degradação acabam chegando na rede e entope. Então, é um trabalho de educação ambiental muito grande. E o EM ele vem para ajudar, porque quando a gente começa, que o morador começa a aplicar EM na caixa de gordura dele, ele falou assim, maravilha, eu não preciso mais limpar minha caixa de gordura, ela não entope mais, não faz mais barulho. Né? Então, quando a maioria dos clientes que chegam lá na nossa loja, eles vêm com esse problema, né? O primeiro principal é a caixa de gordura, e o segundo principal é os sumidouros, que comatam, né? Porque se a fossa não trabalha direito e a caixa de gordura não trabalha direito, vai parar no sumidor. E aí essa gordura com essa matéria orgânica, ele entope o sumidor, né? Entope a brita. E o EM, ele ajuda nesse processo. Então, muitas vezes a gente tem cliente que chega, compra o EM, leva 5 anos para voltar. Por quê? Porque ele usa o EM resolve o problema, o EM leva muito tempo no sistema, principalmente no sumidouro, e ele só vai voltar depois que o sistema já está totalmente entupido novamente. Isso é culpa do CID, que ele faz o produto muito bom e aí acaba a gente não tendo o cliente de volta. Mas eu tenho clientes assim, chega lá, compra 5 litros de EM e some, desaparece, nunca mais volta, só vai voltar aí depois, muito tempo depois é que aparece lá, 2, 3 anos, até 5 anos que volta a querer comprar o EM. Às vezes eu nem me lembro mais do cliente, ele fala do EM. Mas funciona, gente, bem legal. E a gente está fazendo algumas experiências, né, em aplicar o EM só uma vez por semana, está dando um super certo também. A gente aplica uma dose maior, é claro, e está dando super certo. E uma das coisas que a gente deve falar mesmo, que é um produto 100% natural, para evitar que a pessoa use soda cáustica. Porque a soda cáustica ela não vai só matar a estação de tratamento dela, vai arrebentar a tubulação também. Ela deixa a tubulação, porque a gente tem que usar a soda cáustica com água quente. A maioria de nossas tubulações é de PVC, PVC branco, que é um PVC bem fraco, e aí a mistura de soda cáustica com água quente deixa o PVC ainda mais fraco. E aí daqui a 2, 3 meses ele vai ter que usar novamente o mesmo produto para poder desentupir a caixa de gordura e a tubulação dele. Então, quando a gente diz que ele não vai mais precisar usar e que o produto rende, ele fica muito contente. Então, é muito legal. Eu vou até contar, assim, se eu tiver, eu não sei meu tempo, mas eu estava morando num condomínio, né, que era de uma casa de poucos apartamentos, só tinha 30 apartamentos, né? E aí, a minha caixa de gordura, eu morava no térreo, e a minha caixa de gordura ficava sempre entupida, né? E aí, o que eu fiz? Eu passei eu sozinha a colocar 1 litro de EM por semana na minha pia. Morei lá durante 5 anos. A estação nunca teve problema. Eu sozinha, com 30 apartamentos, dei conta da estação de tratamento. Era uma estação simples? Era uma fossa, um filtro e uma vala de filtração, né? Não usava nem cloro. Nunca deu problema a estação. Depois que eu cheguei lá, a estação nunca mais deu problema. E aí eu fui embora. 1 ano depois que eu saí daquele condomínio, o pessoal me liga, Daniela, socorro, a estação rompeu, tá vazando esgoto para tudo quanto é lugar. Eu falei assim, eu parei de usar o EM aí, vocês não quiseram comprar mais o EM comigo, agora vai ter que abrir estação de tratamento para consertar. E aí, de ter feito, mas eles ainda não deram praça a torcer, ainda não quiseram comprar o EM para colocar na estação. Mas é uma coisa, está vendo? Uma pessoa só que usava e eu colocava. Se vocês verem na foto, né? A maioria das estações, elas formam, né, das caixas de gordura, formam essas placas aqui. São as placas, e com o passar do tempo, essas placas ficam duras mesmo. E aí a gente vai e aplica o EM. Se vocês verem aqui na foto de baixo, ó, aqui é de um restaurante que aplica EM também, né, uma vez por semana. E aqui você vê que só tem resto de alimento flutuando. Né? Então, não forma aquelas placas. O EM digere esse óleo. Então, esse óleo todo que tem aqui, o EM digere. Então, ele vai digerir. Teve um outro caso também, isso já foi lá no Maranhão,
onde esse cliente ele coletava essas caixas de gordura, né, de todos os restaurantes, levava para a estação de tratamento dele, né? E ele não conseguia tratar, né? Então, ele ficava lá, aquele óleo flotando, aquela gordura flotando. A gente levou o EM para lá, né? Ainda não conseguimos fechar ainda o negócio com eles, mas ele resolveu o problema da caixa de gordura dele, né? Ele conseguiu tratar aquele esgoto, ele hoje não coleta mais esgoto de restaurante, mas aquele esgoto que ele coletou e não conseguia dar fim naquele esgoto, a gente conseguiu. A gente tratou todo o esgoto dele, o EM tratou tudo, né? Ficou só o resíduo de resto de alimento, que a gente pegou, coletou e colocou em compostagem, né? 6 meses depois, essa compostagem, o EM transformou esse resto de alimento em solo. Então, é uma outra solução também que a gente consegue fazer. Por exemplo, em grandes construções que é colocado no meio, né, do sertão, ou no interior do Brasil, que não tem coleta pública, né, é difícil a coleta pública, a gente também coleta e faz compostagem de restos de alimentos e papel higiênico. Então, o que a gente faz? A gente coleta esse resto de alimento, coloca em baias e aplica EM. Fecha essa baia e vai mexendo todo dia e molhando com EM. 6 meses depois também não tem nem mais resto de alimento, se transforma em um solo rico mesmo. Então, o EM ele tem essa capacidade de fazer a digestão da gordura e de melhorar o sistema das estações de tratamento, né? Então, a grande dificuldade que a gente tem, né, na maioria das nossas cidades hoje é por conta disso, né? O excesso de sazonalidade dos condomínios, né? Então, hoje tem pessoas que usam produtos biodegradáveis na limpeza, mas tem pessoas que não usam. Então, o segredo do EM na estação de tratamento é você operar a estação de tratamento. O EM é uma ferramenta na estação de tratamento, é como se fosse um digestor à parte, né? Então, é uma ferramenta. Então, por exemplo, hoje eu cheguei na estação de tratamento e, por exemplo, o supermercado resolveu fazer limpeza de piso do supermercado. Limpeza de piso é feito com soda cáustica, não tem jeito. Eles fazem a limpeza do piso com muita soda cáustica. E aí, o que acontece? Esse esgoto vai ter problema. A gente solicita, toda vez que eles forem fazer limpeza de piso ou fazer algum outro que usar muito produto químico, que comunique a gente. A gente já faz um tratamento de choque anterior, né? Volta ao início, colocando 1 litro de EM para cada metro cúbico de equipamento. Deixa o equipamento preparado para receber na madrugada o efluente contaminado. O efluente contaminado vai para a estação de tratamento e no dia seguinte, quando o nosso operador chega lá, ele já dá um choque novamente com o EM, 1 metro cúbico para cada 1 metro cúbico 1 litro de EM para cada 1 metro cúbico de caixa. E aí mantém depois, cada semana, né, em média, a gente coloca 5 litros de EM extra para cada equipamento, né, dependendo do equipamento. Se for um equipamento muito grande, a gente pode chegar até 10 litros de EM por cada equipamento. A estação reestabiliza e aí volta a ter as 4 fases de tratamento que a gente viu anterior, e ele volta a ter um efluente com mais claridade. Aqui tem algumas amostras, né, de alguns clientes, eu só fiz tirar o nome do cliente, porque como vai para o YouTube, então eu achei melhor não apresentar o YouTube. Então, eu tenho um efluente que chegou aqui, tá, com 833 de DBO. Aqui é uma estação mista, tá, então é uma estação que tem efluente aeróbio e anaeróbio. E eu saí com menos de 2 miligramas de DBO, né? Porque o aparelho ele só mede até 2 miligramas de DBO. Então, como ele está menor, então o meu limite é 2 miligramas. E quando a gente consegue fazer com que a estação receba um efluente tão carregado como esse e chegar a 2 miligramas de DBO, só o EM mesmo, porque uma estação comum, convencional, sem o EM não consegue. Às vezes, até com o EM, a gente não é avisado que vai ter o
o efluente contaminado em grandes quantidades de produto químico, a gente não sabe, e aí a gente chega, e quando faz a análise e vê que deu errado, a gente já vai procurar saber o que foi que aconteceu. Mas a gente consegue voltar à estação normal, dando tratamento de choque com EM, e aí ele volta ao normal. Aqui já é um efluente de um hotel, então a gente tem mais água do que matéria orgânica, né? E mesmo assim, quanto mais matéria orgânica a gente tem no efluente, numa estação de tratamento, mais fácil ela tratar. Quanto menos matéria orgânica a gente tem no efluente, mais difícil de tratar. Então, nesses casos, quando essas estações que tem pouca matéria orgânica, a gente tem que usar uma quantidade maior de EM. Então, às vezes, a gente sai de 1 para 10 e volta para 1 para 5 metros cúbicos de EM, né? A gente bota 1 litro para cada 5 metros cúbicos de efluente, né? É uma dose mais alta? É uma dose fora do protocolo? Porém, como esse esgoto não tem tanta matéria orgânica, a gente não consegue manter a digestão fermentativa do efluente se não tiver o EM. E aí a gente precisa aumentar a carga microbiana para poder conseguir fazer essa digestão na estação de tratamento e conseguir chegar ao limite, que aqui na Bahia é 5 miligramas. Então, a gente tem que estar sempre abaixo de 5 miligramas. Então, quando a gente consegue fazer com que o nosso cliente nos avise que vai ter um tratamento uma limpeza, um produto químico a mais no efluente, a gente já faz um tratamento de choque com EM para que a estação não sofra tanto. Se por acaso a gente não conseguir que tenha essa brevidade, então a gente faz um startup novamente da estação, colocando o EM de startup, que é 1 litro de EM para cada metro cúbico de tanque, e tratamento de choque. Então, a gente diminui a quantidade de esgoto, então, em vez de ser 1 para 10, a gente volta de 1 para 5. E, em muitos casos, a gente chega até a usar de 1 para 3, para poder conseguir reestabilizar essa estação, né? E aí, em 4, 6 semanas, a primeira coisa que some é o odor, vai embora, nas primeiras semanas vai embora e ela consegue voltar a clarificar a água. E aí a água fica nessa belezura aí que a gente está vendo. São 3 estações aí. Um é um hotel, o outro é um esporte clube e o outro é um hipermercado. Então, a gente fica com essa água clarinha aí. Então, são 3 esgotos totalmente diferentes, né? A outra coisa muito importante, gente, esgoto é igual medicina. A mesma dosagem de EM que eu coloco no hotel, eu não vou conseguir manter no esporte clube. Eu também não vou conseguir manter no hipermercado. Então, você tem que saber qual é o seu esgoto. Então, o condomínio é o que mais eu dou tratamento de choque, porque no condomínio eu tenho a mistura dos 3. Eu tenho gente que usa excesso de produto químico, eu tenho gente que tem excesso de animais, então eu tenho muita sujeira, então essa sujeira acaba indo para o sistema. E quando entra produtos que têm cadeias mais longas, né, que demora a digestão, o efluente também sente isso, né? Então ele entra em choque também. Então, o efluente você precisa realmente estar ali do lado. Eu costumo chamar que as estações de tratamento são meus bebês, né? Porque bebê você não pode virar as costas. Se você virar as costas para o bebê, ele cai e bate a cabeça. E em estação de tratamento você tem que estar ali também, sempre, para não ter problema. E de qualquer sorte agora, se vocês tiverem mais perguntas, né? A gente vai responder e vocês todos têm meu WhatsApp, muitos de vocês já falaram também comigo, né? Então, estou aí para as respostas. Ok, muito obrigado, Daniela. Excelente apresentação. Eu só acho que vocês têm que parar de falar assim, eu conheço o Cid há 10 anos, que não sei o quê. Daqui a pouco entra a Jax aí e fala assim, eu conheço o Cid há 20 anos. Eu vou parecer velho demais, rapaz. Quem manda começar cedo demais? Pois é, ué. Mas tem uma vantagem também, né, Daniela? Ou seja, se a gente está junto há 10 anos, significa que o negócio é bom, né? Que funciona, Sim. né?
É um Não, aspecto, como eu digo, o positivo. EM, para mim, é É. como se fosse, não consigo ter uma estação de tratamento, é como se você vai, não vou Sim. botar digestor anaeróbico na estação. Não, Uhum. não existe isso, não Aham. tem como. É. Pois é, é uma coisa fantástica, né? Quanto mais a gente puder passar essa tecnologia para as pessoas e mostrar para elas o quão maravilhoso é o EM para esses setores, vai ser bom demais, né? Muito obrigado, Daniela, excelente.